Bom dia, amados. Estamos nos encaminhando ao final da segunda carta de Paulo aos Coríntios e assim chegamos hoje ao capítulo 12. Um tema recorrente aqui, entre outros, é a questão do orgulho espiritual. Esta é uma erva daninha, dá para dizer assim, que costuma se proliferar e se desenvolver exatamente no contexto da igreja, no contexto da fé. E denominar o orgulho espiritual como sendo uma erva daninha é muito pouco diante do grande perigo que ela representa em suas consequências nefastas para a vida da igreja, para a vida de fé. Aliás, esse tema não se encontra apenas no Novo Testamento ou nos ensinos de Paulo, encontra-se por toda a Bíblia. Tal é a sua importância exatamente pelo seu poder destrutivo na vida do povo de Deus. Sempre que o orgulho espiritual desponta, Deus começa a alertar o seu povo por meio dos profetas para que se arrependam e se humilhem na presença do Senhor, pois Deus sabe muito bem as consequências que este mal traz consigo. Ao profeta Jeremias, ele diz: assim diz o Senhor, do mesmo modo como esse cinto de linho que ele havia enterrado, novo, apodreceu e perdeu sua utilidade, farei apodrecer o orgulho de Judá e de Jerusalém. Também o apóstolo Pedro é enfático sobre esse assunto ao escrever à Igreja de Cristo, em 1 Pedro 5, quando ele diz: e todos vocês vistam-se de humildade no relacionamento uns com os outros, pois Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, humilhem-se sob o grande poder de Deus, e no tempo certo Ele os exaltará. Aqui no capítulo 12 de 2 Coríntios, Paulo vai falar de uma experiência pessoal e uma experiência especial com o Senhor. Ele se refere às visões e revelações que recebeu do Senhor. Lembro-nos inicialmente que Paulo está se opondo aqui nessa carta aos superapóstolos, e é com ele, como ele os chama ali no capítulo 11 também. Eles se infiltraram nessa comunidade e ali chegaram com uma carta de apresentação, como já vimos, fazendo desfilar o seu pedigree religioso diante dos coríntios, tentando desqualificar o ministério do apóstolo Paulo. E diante disso, Paulo vai também se vangloriar, por assim dizer, entre aspas, e se orgulhar, entre aspas, mas ele o faz descrevendo o muito sofrimento e lutas que tem enfrentado nesse ministério apostólico. Por isso, ao final de uma grande lista de lutas e aflições, Paulo conclui, capítulo 11, verso 30, portanto, se devo me orgulhar, prefiro que seja das coisas que mostram como sou fraco. Mas então ele segue com a sua argumentação, chegando ao capítulo 12, dizendo: é necessário prosseguir com os meus motivos de orgulho, mesmo que isso não me sirva de nada, vou lhes falar agora das visões e revelações que recebi do Senhor. E então Paulo vai falar de si na terceira pessoa, indicando assim mais uma vez uma atitude de humildade, evitando gloriar-se com esta experiência extraordinária. A razão pela qual Paulo é tão econômico na descrição deste seu arrebatamento fica evidente nos versos 5 a 7. E ele diz: da experiência desse homem, referindo-se a si mesmo, Paulo, eu teria razão de me orgulhar, mas não o farei. Na verdade, minhas fraquezas são minha única razão de orgulho. Se quisesse me orgulhar, não seria insensato de fazê-lo, pois estaria dizendo a verdade. Mas não o farei. Abstenho-me de fazer isso, pois não quero que ninguém me dê crédito além do que pode ver em minha vida ou ouvir em minha mensagem, ainda que eu tenha recebido revelações tão maravilhosas. Portanto, conclui Paulo, para evitar que eu me tornasse arrogante, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, para me atormentar
e impedir qualquer arrogância na minha vida. Somente Deus, por sua exclusiva vontade e seu exclusivo propósito, decidiu conceder a Paulo essa experiência espiritual maravilhosa, ver e ouvir coisas que homem algum poderia vir. Coisas indescritíveis e indizíveis, diz ele no verso 4. Coisas que o homem não é permitido falar delas. Por essa razão, Paulo não pode reivindicar qualquer crédito nessa experiência extraordinária. Todo e qualquer crédito de nossa vida de fé pertence única e exclusivamente ao Senhor. Portanto, somente a Ele é devido toda a honra, toda a glória e todo o louvor. E se o Senhor permitir ou ordenar que também em nossa vida haja algum espinho na carne, seja lá o que for, para nos manter humildes, sejamos muito gratos a Ele. Pois o pior que pode nos acontecer é nos ensoberbecermos, tornar-nos espiritualmente orgulhosos. E assim, entraríamos em rota de colisão com o próprio Deus. Paulo pediu por 3 vezes que o Senhor retirasse esse espinho da sua carne. E a resposta amorosa e cuidadosa do Senhor foi clara: minha graça te basta. Minha graça é tudo do que você precisa, Paulo. Meu poder opera melhor na fraqueza. Portanto, agora fico feliz de me orgulhar de minhas fraquezas, diz Paulo, para que o poder de Deus opere por meu intermédio. Por isso, aceito com prazer fraquezas, insultos, privações, perseguições e aflições que sofro por causa de Cristo. Pois quando sou fraco, então é que sou forte. Que seja também essa a nossa perspectiva de vida. Amém.